esperando a Camila entrar, minha xará, pra gente fazer um bate-papo sobre a maternidade. E aí vi o Gedeon passando ali de mãos dadas com a Aniele, com o Emanuel, e fiquei pensando assim, é isso que eu quero deixar para os meus filhos mesmo, né? Quando a gente fala essa frase, né, que é a frase da live, que filhos, né, deixaremos para o mundo, até o exemplo do pai é importante, né? Bom dia, Dri, bom dia a todos. Sei que, nossa, é um presente dela para mim poder conversar comigo nesse período. Ela tá vivendo o real puerpério, né? Deixa eu aguardar ela entrar. Minha xará mesmo, Camila de Souza. Ei, Olá, amiga. tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu não tô me vendo. Você tá me ouvindo, não? Eu tô ouvindo e te vendo, mas não tô me vendo. Pra mim parece como se tivesse minha câmera desligada. Eu tô te vendo lindamente. Quem me dera com meus filhos bebês eu tivesse linda desse jeito. Obrigada. Bom, você quer sair e voltar de novo para você poder se ver? A gente pode fazer isso. Camila, tá As pessoas estão travando. falando que tá vendo as duas. Às vezes é Tá a sua. Você viu a internet? Pode sair e entrar, melhor, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Às vezes é a minha internet que tá ruim. Quem tá aí, por favor, vai dando sinal de vida. Se a minha internet tá boa, se não tá. O que acontece mesmo, viu? Tá ótimo, Dri, adoro. Gente, a Dri. Ai, Dri é meu amor, linda, te amo, Dri. Saudade de te abraçar. Te vi esses dias, ontem, né, Macho? Passeando aí nas paisagens com a Gabi, me deu uma inveja, queria estar no sentado do lado da Gabi, viu? Vamos aguardar. A Camila de Souza, minha Pará. Ei, Denilson, tudo bem? Paty, está ótimo, então que bom. Caio também, vídeo ok, ótimo, que bom, gente. Vamos só aguardar a Camila entrar. Para a gente conversar sobre que filho deixaremos para o mundo. Né? No meu caso, que filhos. Que filhos. E estava aqui falando antes da Camila entrar, que eu vi o Gedeon saindo com os meninos para ir para a casa da minha cunhada. E eu fiquei pensando, gente, já começa aí, né? A gente deixar o marido participar, né? Deixar o pai ser pai. Isso é tão importante. E aí, tá me vendo? Tá se vendo agora? Não, Desligar não, Gabi, é com vocês. vamos então. Não tá, não Não tá tô, te vendo ainda? mas tá bom, eu tô te vendo, isso que importa. Ah, tá bom, se você Mas quiser. agora eu te ouço perfeitamente. Então, ótimo. Então, vamos lá. Camila de Souza me achará duas vezes, né? Camila de É, Souza. incidência, né? Muita. Eu queria primeiro que você se apresentasse, me dissesse quem você tempo de casada, filhos, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho. Então, bom, eu sou a Camila de Souza. Eu sou casada com o Bruno. Nós vamos completar 4 anos de casada agora em dezembro. Nos conhecemos já há 10 anos. Passa tão rápido, né? A gente não É, imagina que o namoro de faculdade vai virar um casamento que vai render frutos. E estamos aí, entrando no 4 ano de casados, completando 4 anos. Bom, sou mãe do Gael. Gael faz 3 meses de 30. Estou aí enfrentando essa jornada da maternidade.
que é uma jornada, né? 24 horas por dia, mas que tem... É muito gratificante a hora que você... Eu falo que às vezes 5 da manhã eu tô tão cansada, assim, a única coisa que eu quero é dormir. E a gente acorda às vezes um pouco estressada. Aí a hora que ele abre o sorrisão, assim, eu falo, meu filho, você não me deixa nem ficar com raiva. É muito gratificante. Hoje eu sou sócia fundadora da Coralma, eu, a Selma, a Luciana, que são minha mãe e tia, e nós decidimos fundar a Coralma pensando no bem-estar das pessoas. Viemos às três de profissões muito desgastantes. Eu venho da advocacia, que além de hoje estar com um mercado extremamente esgotado, né? Muito advogado, tem condições precárias às vezes, você fica anos e anos para resolver um litígio, enfim. Era uma área que emocionalmente para mim já tinha dado, né? Não funcionava. Minha mãe é bancária, então trabalhou aí anos como gerente da Caixa Econômica, super estressante também. E minha tia da área da saúde, trabalhou muitos anos em postos de saúde, hospitais. E a gente falou, gente, não dá para viver assim. E eu, prestes a me tornar mãe, né, era um desejo já de muito tempo. Eu sabia que não ia dar para viver a vida da forma como eu vinha vivendo. Então a gente começou as três a buscarmos conhecimento na área, né, do bem-estar, do autodesenvolvimento. E a gente percebeu que era possível viver uma vida completamente diferente do que a gente vinha vivendo. E aí surgiu mesmo um propósito de compartilhar isso com o mundo, porque foi realmente muito gratificante a hora que virou essa chave e a gente falou, não, é possível viver diferente, a gente não precisa estar estressado o tempo todo e vendo a vida passar como telespectador. Né? A gente pode assumir as rédeas da vida e direcionar ela para onde a gente quer. E isso foi uma época de transição muito importante para mim, porque eu me lembro que nós conversamos em maio sobre a possibilidade de nos unirmos e trabalharmos com isso, e eu descobri que eu estava grávida em outubro. E daí isso me inspirou ainda mais. É o que eu quero, eu preciso fazer que essa transição aconteça o mais rápido possível. Então, em janeiro, nós inauguramos a Coral. Eu ainda estava grávida. Então eu falo que a maternidade, ela me carregou para esse novo momento da minha vida profissional. E muitas mães sentem isso também, como você falou, não estava para viver da mesma forma que você vivia antes. Então, de certa forma, o Gael ele foi uma mola propulsora, né, para você sair de onde estava, para você ir para o lugar que você está hoje, né? O nome Coralma é tão lindo, né, corpo e alma, e eu acho assim, o mundo hoje precisa muito dessa profundidade, né? Eu acredito que você deve perceber muito isso nos seus atendimentos. A gente tem que sair da ponta do iceberg e ir para o fundo, né? Porque a gente está precisando de curas, não é? Sim. É muito... A gente está só começando, né? Eu falo que assim, o autoconhecimento, ele é um caminho sem volta e é um caminho longo, né? Você vai morrer sem se conhecer por completo. Aí, pensar no quanto as pessoas perdem tempo, né? Se eu pudesse, eu vivia os meus dias inteiros me autoconhecendo, né? Assim, cada minuto, porque
é muito lindo a hora que você consegue olhar para você com esses olhos curiosos e não simplesmente passar por você no espelho e, e ver uma imagem, um reflexo, né? Você realmente entender o que está por trás dessa casca aqui, porque tem muita coisa. E quando a gente conversou sobre esse tema da live, né? Eu me lembro que essa pergunta ela surgiu em uma mentoria da minha mãe de mãe. Nós estávamos em um encontro e aí ela falou, olha, eu sempre pensei que mundo eu deixaria para os meus filhos. E quando a Camila engravidou, eu comecei a pensar que filhos eu vou deixar para o mundo. Eu me emociono porque a gente sai de uma perspectiva de vitimismo, né? De ai, Uhum. mundo vai fazer para os meus filhos, como que vai ficar isso? E você assume uma postura de autor. Então, assim, quando a gente aqui, a gente ainda está no puerpério, né? O puerpério não acaba nos 40 primeiros dias. Não. E eu falo que o puerpério é do casal, porque os dois e falar em ter outro filho ainda é, né, muito distante, porque a gente ainda está vivendo as dores do puerpério, apesar de muitas alegrias, pensar em ter outro filho é algo muito faz ainda. Quando a gente tem uma perspectiva, fazer 10, porque se você tem nas suas mãos a oportunidade de deixar um pouquinho melhor, por que não? E aí você sai, né, dessa posição, que é uma posição que te deixa de mãos atadas. Quer dizer, que mundo eu vou deixar para os E é meus filhos? confortável. É É confortável, confortável. né? Você pensar assim, ai, o mundo tá ruim, tá tudo bem, né? É um certo conforto que a gente fica, a gente não sai da inércia. Agora, quando você pensa assim, não, que filho. Desculpa. Ao mesmo tempo que é muito confortável, porque você fala, bom, é o mundo que tem que se resolver. Eu tô aqui e eu vou esperar o resultado. É muito angustiante. Porque aí você fala, meu Deus, o que vai ser? Né? Será que meu filho vai sair na rua e ele vai ter a mesma liberdade que eu tenho? Será que meu filho vai conseguir? Enfim, você se angustia. Porque a gente que é mãe, eu nunca tinha sentido. Eu conheci a pessoa mais importante da minha vida em 3 meses. Então, quer dizer, eu espero que eu vou perder os meus pais um dia, se a vida seguir o curso normal, eu que vou perder os meus pais, isso eu já espero desde que eu nasci. O meu marido, eu espero que a gente vá juntos até o final, mas pode ser que ele vá antes, pode ser que a gente se separe no meio do caminho. Mas um filho você não espera. Então, eu literalmente conheci a pessoa mais importante da minha vida. Assim, eu tenho uma responsabilidade de manter ele são e bem que eu nunca tive com ninguém, nunca senti com ninguém. E é angustiante você pensar sobre essa perspectiva de que mundo eu vou deixar para o meu filho. Quando a minha mãe fez essa reflexão e virou uma chave na minha cabeça tão grande, porque aí eu comecei a ver aonde eu tinha me metido, realmente. A sua mãe foi muito sábia, porque eu acho que na realidade, eu não sei se foi isso que ela deve ter pensado, mas eu, enquanto mãe, apesar dos meus meninos ainda serem pequenos, eu acho que ela deve ter pensado assim, bom, eu tenho a Camila e ela agora está com uma responsabilidade muito grande, porque ela tem um filho. E eu acho que ela pensou no sentido do exemplo, né? Assim, poxa, a minha filha, ela vai ter que ser um exemplo para essa criança e para outras que vierem.
Então, realmente, que filho... É uma frase que ela é muito bonita e ela tem uma sabedoria muito grande por trás, mas ela é uma frase de autoconhecimento pro resto da vida também. Porque se você pensar nisso, que filho eu deixarei para o mundo, você falou assim, eu e meu marido, a gente pode se separar. Mas até isso é uma coisa que vocês dois têm que pensar. Porque se vocês forem por esse caminho, você também está deixando um filho que vai ter uma marca disso, da separação. Então é tudo tão... A gente fala assim e fica parecendo meio que, ok. Não, mas é tão profundo, né? E você tem que viver a relação a dois de uma forma bonita, de uma forma que vai trazer segurança, de uma forma que vai trazer para o seu, né, pro Gael e com qualquer outro filho que vier depois, se vier, bem-estar, né? A família tem que ser um porto seguro. Então, assim, é muita responsabilidade por trás dessa frase. Mas não é uma responsabilidade no sentido pesado. É até pra gente, porque a partir desse momento, quando eu lembro do meu puerpério, que você está falando do puerpério, para mim, o puerpério foi a melhor terapia da vida. Porque os meus filhos ficaram 40 dias na UTI e eu tive um crescimento espiritual tão grande, mas tão grande ali dentro, que eu acho que é isso. A gente vai vendo a essência, o que é de verdade, o que é importante, o que não é. E a gente vai se descobrindo. O que eu quero viver de verdade? Será que eu quero tudo isso que o mundo fala que eu tenho que viver? Será que para eu ser essa mulher empoderada, eu tenho que fazer isso tudo que o mundo está falando, sabe? E você vai começar a perceber umas coisas que, não, peraí, gente, né? Assim, é mais simples do que a gente imagina, mas tem que ter profundidade, né? A gente tem que se refletir mesmo constantemente. É engraçado você falando aí, eu estava fazendo uma reflexão esses dias sobre como o Gael hoje é o espelho do que eu vivo. De que forma? O Gael ainda não tem, né? Ele não fala, ele não tem posturas. A comunicação dele é toda verbal. E a gente costuma ver isso de filho ser o espelho do pai quando eles estão mais velhos que o pai fala um palavrão, o filho repete, enfim. A gente costuma ver isso quando eles estão com uma idade mais avançada. Porém, eu tava Mas a fazendo uma... gente vê como o bebê, você sabe como? Pelas reações mesmo, É sabia? isso que eu falei. Eu tava tomando banho e foi um dia que o Gael tava muito irritado, muito irritado. E aí eu comecei a pensar, gente, esse bebê nasceu, ele surgiu dentro de mim. Não existe ninguém no mundo que conheça melhor os meus batimentos cardíacos, a minha frequência respiratória. Ele sabe exatamente como eu estou em todos os momentos da minha vida, porque ele viveu isso comigo de dentro. Então, quando eu ficava nervosa, ele sentia, enfim, os neurotransmissores que eu enviava ali, que não eram muito bacanas, imagino eu. Ele sentia minha respiração ofegante, meu coração acelerado. E aí, eu me vi muitas vezes tentando acalmar ele, nervosa. Meu filho, calma. Não Isso dá. é super comum. E aí eu comecei a pensar nisso. Então, assim, hoje, enfim, falar da Coralma e falar da minha maternidade é tudo muito interligado. Porque eu uso tudo que a gente tem na Coralma hoje para me ajudar. E o mindfulness funcional foi uma das técnicas que eu tive que começar a aplicar. Peguei uma das técnicas que é o escaneamento corporal e eu comecei a meditar. Então, peguei ele nesse dia que ele estava muito irritado e eu tinha ido tomar um banho, deixei com o pai e aí voltei. Aí voltei, falei, não, eu preciso fazer diferente. Não dá para ninar sacudindo ele e pedindo calma. Então, eu comecei a respirar fundo, a sentir o meu coração, a sentir a minha respiração, para que ele entendesse que sim, que estava tudo bem, que ele estava em segurança, porque ele estava sentindo que ele estava correndo risco. Imagina, eu sou o porto seguro dele. Ele viveu aqui comigo 40 semanas. E aí, de repente, a casinha dele tá no caos, né? Porque ele ainda sente que eu sou a casa dele. Uhum. Então,
é muito interessante quando você pensa que desde sempre você é o espelho do seu filho. Se seu filho está irritado, claro, a gente sabe que tem saltos de desenvolvimento, que tem cólica, que tem N coisas que... Mas assim, tudo isso pode ser amenizado se você entender o que te faz bem. Né? Assim, o sorriso seu vai trazer um sorriso dele. Isso é um fato. Assim, quem tem bebê em casa, ou quem lembra, quem já teve e lembra, você sabe que a hora que você abre o sorrisão, eles sorriem de volta. Então, quando você fala até pra gente, isso é muito importante, eu comecei a sentir isso. Se eu não me sentir bem no mundo, o meu filho nunca vai se sentir. É impossível. A gente segue a antroposofia, né, o deslizamento rítmico, que é também uma das nossas terapias na coral, ele é da antroposofia. E eu, enfim, se a minha tia estiver aí assistindo, me corrija, tá? Mas isso é dividido em setênios, de 7 em 7 anos. E aí, do 0 aos 21, eles dividem o mundo assim. Do 0 ao 7, você precisa mostrar para a criança que o mundo é bom. É só isso. Porque ela saiu de um lugar perfeito. Gente, o útero, você quer um lugar mais aconchegante que o útero da mãe, mais seguro? Então, você só tem que mostrar isso para ela. O mundo é bom. Dos 7 aos 14, que o mundo é belo. E aí é quando você apresenta as artes e mostra o que tem de belo no mundo. E dos 14 aos 21, que o mundo é verdade. É o momento de você construir o caráter da criança, mostrar para ela, né? Construir junto com ela o senso de justiça dela e tudo mais. E eu tô na fase do mundo é bom. Só que assim, no puerpério, não parece que o mundo é bom. No puerpério, a gente entra em pânico. Mas eu comecei a pensar isso. Eu só preciso mostrar para ele que o mundo é bom. E como que eu vou fazer isso? Achando o mundo bom. Vendo o que o mundo tem de bom. Então, eu sou uma pessoa muito assim. Eu gosto, o simples me encanta muito, sabe, Camila? Então, às vezes, assim. Somos duas. Eu amo, por exemplo, super sentir o vento na cara. Assim. Se você me deixar, sei lá, se eu sair da janela e vier uma brisa, eu vou parar e vou sentir, vou agradecer, vou ser grata, vou falar obrigada, Deus, por esse momento, assim. E aí eu comecei a fazer isso com uma frequência maior. Assim, a recarregar a minha energia para sentir o mundo bom, para então conseguir falar isso para ele. Porque se eu falar com ele que o mundo é bom, achando o mundo uma titica, ele não vai acreditar em mim, né? Ele precisa sentir em mim. Então, foram muitas reflexões. É uma terapia mesmo. Você sabe que eu não sabia dessa questão de mostrar que o mundo é bom. E como os meninos nasceram prematuros, eu fazia isso sem saber. Porque quando os bebês nascem, né, com essa prematuridade e até prematuridade extrema, é muito importante eles terem a vontade de viver. Isso é a coisa mais importante. Então, nas maternidades, nas UTIs neonatais, os médicos costumam falar isso para as mães. Olha, mostra para o seu filho o que é bom da vida. Então eu fazia muito isso, mas eu não sabia aí, ó, que isso realmente uma questão para todo mundo, independente de ser prematuro ou não, né? Porque ele vai ter esse desejo de viver, né? Se mostrar o tanto que o mundo é bom. Exatamente. E é engraçado porque, assim, eu tô lendo livro, na verdade eu tô lendo não, já li ele várias vezes, mas eu sempre pego alguma coisa. Ele chama O Propósito. Ah, eu já li, do Prembaba? E eu adoro. Tem uma parte específica desse livro que eu volto nela sempre para me lembrar. Que a gente não permitir que as crianças elas percam o caminho, né? Assim, o mapa do que elas vieram fazer aqui. E aí eu fico pensando assim, isso é minha cabecinha que fica trabalhando. O Gael é muito
temperamental. Ele é muito temperamental, assim. Ele grita pra valer, ele tá rindo muito, ele não é uma criança, ele é zero apático, assim, ele é muito intenso. Então, se ele não quer ficar no berço, ele, enfim, nunca tive um bebê, mas eu falo que ele é muito temperamental. E como que às vezes a gente fica tentando anular esses sentimentos, né? Assim, já me peguei várias vezes, não precisa de chorar. Não, meu filho, ó, não precisa disso tudo, não. Mas é ele. Assim, pra ele aquilo ali não tá bom daquele jeito, né? E se eu preciso mostrar pra ele que o mundo é bom, então agora é o meu momento de fazer ficar bom. Se é um colinho que ele quer, então é um colinho que eu vou dar. Aí a gente escuta muito, não pode ficar no colo o tempo todo. Ah, nossa, pode sim. Não, os meus ficavam no colo o tempo todo, ó. Fica até hoje, se deixar. Eu decidi fazer. Então, assim, quer colo? Hoje é o dia do colo? Então, vambora. Tamo junto, meu filho. Hoje é dia do colo, mamãe que lute pra te aguentar. Mas você sabe que é interessante esse negócio da gente estar falando do mundo ser bom, que nesse livro mesmo, O Propósito, não sei se você lembra dessa parte, fala assim que, assim como o perfume da rosa é inseparável do ser, o amor é inseparável da gente. E quando a gente realmente, o que é o amor? O amor é essa bondade, que o mundo é bom, que nós somos pessoas boas. Quando a gente de verdade entende isso, a gente pega, até a Adri comentou ali que a gente pega o bom da vida. Até aquelas pessoas que, de certa forma, causaram alguma mágoa, né? Porque o mundo está aí, né? Até isso você vê como bom, porque aquilo ali te trouxe um aprendizado, uma experiência, né? Para você poder, numa próxima situação, não vivenciar isso de novo. Então, quando a gente entende, até dentro do propósito, isso, né? Esse amor. E aí a gente está ali, porque quando eu lembro do puerpério, né, dos meninos bebês, meu puerpério acho que foi até um ano, o meu foi longo, mas assim, quando eu lembro de eu ali com eles, eu lembro que eu vivi muito isso, essa essência desse amor. Éramos só nós mesmo, eu vivia dentro de um quarto praticamente, né, meu marido e os meninos, e aquilo ali para mim estava ótimo, sabe, mesmo que fosse só aquilo ali. Quando você falou da simplicidade, eu também sou muito simples. Então eu dou muito valor para essas coisas. Eu acho que o puerpério traz para a gente essa grandeza da alma. Então eu acho que quando você falou assim que está em sincronia, eu acho que você tem um privilégio enorme na sua vida de ter a Coral e o Gael juntos, porque você Sim. não vai passar muitas vezes por desafios que muitas mães passam sem ter esse entendimento, entende? Eu estou falando de essência e eu comecei a pensar muito nisso, né? Desde que eu comecei a pensar em quem eu queria ser como mãe, eu costumo. A gente fala de posicionamento nos processos de autodesenvolvimento. Que posição você quer assumir na sua vida, em cada área? E como mãe, eu tive que traçar uma posição. Como mãe, eu quero me posicionar sendo amorosa, eu quero ser firme nos momentos que tiver que ser, mas sempre amorosa, sabe? Eu quero ser. Eu quero que o meu carinho seja sempre mais lembrado do que a minha firmeza. Porque eu acho que isso é que faz com que eles retornem sempre, né, pra gente. Eu penso muito na minha mãe dessa forma. Minha mãe sempre foi muito firme, mas ela sempre foi muito amorosa. Então, até as broncas dela tinham uma amorosidade. E lá em casa era assim, ainda. O meu pai, ele não rende muito. Então, assim, às vezes a gente fazia alguma coisa que incomodava e eu sempre fui de pedir desculpa. Eu nunca consegui dormir e fingir que a coisa não aconteceu. E aí eu vinha conversar com meu pai e falava, pai, aqui, eu queria te pedir desculpa. E ele falava, morreu o assunto. Então, morreu o assunto do meu pai, eu sabia que eu podia ficar tranquila, que estava tranquilo. E minha mãe não, minha mãe sempre foi de conversar. E minha mãe sempre foi mais firme, assim. Minha mãe sempre, ela queria pôr os pingos no... Até hoje é assim. Então, Coisa de mulher.
É, e só que ela sempre é sempre com muita amorosidade, assim. Ela mede muitas palavras para não chatear a gente. E isso eu busquei. Então, assim, eu falo que eu peguei um pouquinho dos dois. Porque eu quero que em alguns momentos eu seja igual meu pai. Tipo, ai, morreu o assunto. Mas eu quero também que quando eu precisar ser firme e render algum assunto, que eu consiga fazer com amorosidade que a minha mãe sempre fez. Porque é disso que eu me lembro. Então, pensando nessa essência, né? Pensando no que eu queria ser para o meu filho, eu comecei a pensar em essência. E eu comecei a pensar muito, qual que é a minha essência? Qual que é a minha essência? Eu quero encontrar a minha essência. Só que isso estava tão vago na minha cabeça, assim, sabe? Como assim? E aí veio um insight, foi até enquanto eu estava fazendo um deslizamento, tem umas 2 semanas. Eu pensei assim, gente, viemos todos do mesmo lugar. Viemos todos desse Deus maravilhoso. Nossa essência é uma só, é a mesma para todo mundo. Que é amar, que é cuidar, que é ter compaixão. Então, estava muito mais simples, muito mais fácil de se encontrar do que eu imaginava, sabe? E hoje eu busco isso. É difícil, mas eu Você já busco leu isso. aquele livro, Um Curso em Milagres? Não. É porque você está falando nessa linha, se você animar, ler esse livro é excelente. E ele tem muito essa linha de vocês, assim, né? Da Coralma e sua desse momento. É um livro que realmente a gente entende o que é a essência, é esse amor, é essa bondade, é a gente deixar somente isso, porque a gente veio para ser isso. Né? E às vezes a gente busca, você falou assim, eu estava buscando essência, às vezes a gente busca essência longe, né? Lá fora, com alguém que é um guru de não sei o quê, achando que. E ela tá tão mais perto da gente, né? Eu fui até um pouco além, sabe? Camila, eu comecei a pensar quantas vezes eu não procurei Deus no mundo. Eu Deus falei isso tá com meu marido esses dias. Eu falei com ele, amor, enquanto você estiver buscando Deus lá fora, vai ser difícil para você viver esses momentos que você está vivendo que são mais desafiadores. Quando você entender que Deus está aí dentro de você, as coisas vão fluir de uma maneira muito mais fácil. muito Não é mais. que a E vida aí, fica fácil, né? A vida continua, a gente vai ter os desafios, dificuldades, a mesma coisa. Não é que, ai, pronto, vou ficar só no spa deitada. Não é isso. Não, mas realmente as coisas vão ter sentido. E aí até as coisas que são, às vezes, grandiosas, que é um desafio muito grande, você vai enxergar aquilo como uma possibilidade de crescimento tão grande que você vai falar, ai, que delícia que eu vou fazer isso, eu vou fluir, né? é tão engraçado que eu tenho um autor que eu adoro, que é o David Hawkins. Ele é um psiquiatra. E ele traz no livro dele, aliás, eu tô até com o livro aqui, sem querer tá aqui. Porque quando eu tô aumentando, às vezes eu fico lendo. Querendo, né? Até que eu consigo. Mas o livro chama Deixar Ir. O que eu gosto? Gente, eu vou fazendo os links. Se eu estiver fugindo muito, você me corta, viu, Camila? Porque esse Não, assunto, ele é. me Uai, deixa o empolgada. filho deixar um filho para o mundo é isso mesmo, é a gente trabalhar o nosso Isso aí. conhecimento. Pode ir. Vamos lá. Tem um estudo nesse livro que eu não sei nem se é do David Hawkins, mas é um estudo que fala assim, que nós temos a verdade dentro de nós. Então, toda a verdade do mundo, ela está dentro de nós. E aí tem uma pesquisa que foi feita com força muscular. Então, assim, eu estou, por exemplo, segurando o livro aqui e eu faço uma afirmação. Se a afirmação é verdadeira, a minha musculatura permanece firme. Se a afirmação é falsa, ela tem uma leve. Ela afrouxa. E uma dessas afirmações era: Deus existe.
E aí a musculatura ficou firme. Por que eu tô trazendo isso? Não é que as dores vão deixar de acontecer no mundo. Vai acontecer tudo sim. Mas se você acredita que você tem todas as respostas dentro de você, se Deus está aí dentro, você vai encontrar resposta, você vai encontrar saída. Por mais difícil, por mais desafiador que seja. O que acontece? Então você se empodera disso. Não, pera, ok. Acontece uma coisa não muito legal. Mas eu tenho dentro de mim tudo que eu preciso para passar por isso. Olha como que está acalma a alma. Como que você olha e fala, tá, pode vir, manda, vamos ver o que vai ser. Porque a gente tem uma tendência a pôr pro outro, né? A deixar que o outro resolva pra gente. Isso é desde sempre. Se a gente for pensar em criação de filhos, isso é um desafio. Porque os pais têm essa tendência de querer resolver. E aí, o que você desperta na criança? Você desperta na criança que sempre vai ter alguém ali para resolver aquilo por ela. Só que isso é complicado, assim. Ao mesmo tempo que a teoria é linda, eu sei que a prática deve ser muito difícil. Eu ainda não estou nessa fase. Eu ainda preciso fazer tudo por ele. Mas imagino que passe por aí também, sabe? Essa reflexão nossa de hoje. E tem uma coisa também, eu estava conversando com um grupo de amigas agora há pouco, que são as redes sociais, né? Quando você falou assim que deixa o outro decidir, tem até um documentário no Netflix, né, que está sendo muito divulgado, falando sobre essa questão das redes sociais. A gente realmente está sendo cada vez mais marionete no mundo, né? A gente está vivendo como discípulo de Hitler sem perceber, porque existe uma comunicação de massa muito forte em torno das pessoas já saberem aquilo que você pensa e te manipularem de tal forma que você está esquecendo, inclusive, o que você falou, está dentro da gente. Mas a gente fica tão conectada, tão ali na rede social, que a gente esquece até desse tempo do silêncio, de permitir ficar você com você, para ouvir a verdade dentro de você. Então, é muito, por isso que eu falei desde o início, é muito profundo esse filho que a gente quer deixar para o mundo, porque a gente tem que começar com a gente, porque nós somos né, o neurônio espelho para eles, mas a gente tem que prestar atenção até nesses detalhes que estão muito sutis e que estão roubando a gente, distraindo a gente de viver a essência que é o amor. Por isso que o número de suicídio está grande, principalmente de adolescentes, de crianças, o que é um absurdo. Eu, na minha infância, eu não tenho lembrança de nenhuma criança ter suicidado, de nenhum adolescente ter suicidado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até com isso, né? É engraçado, porque quando a gente pensa em mídias sociais, e aí eu falo que a gente não precisa ir tão longe, mas agora, mais do que nunca, acho que uma coisa que nos afasta ainda mais da nossa essência é a comparação. Como a gente se compara com as pessoas, né? Primeiro porque a gente já tá careca de saber que as redes sociais a pessoa mostra que a gente, não é nem a pessoa. Nós mostramos o que a gente quer mostrar, né? Não vamos ser hipócritas. Todo mundo é assim. Uhum. A gente põe a nossa melhor foto mesmo. E nesse momento onde as redes sociais, elas demandam aí, vamos colocar 3, 4 horas do nosso dia, a gente for pessoas que usam muito as redes sociais, a gente passa 3, 4 horas do nosso dia se comparando. Então você vê uma viagem bacana e você fala, nossa, eu queria fazer. Ontem mesmo eu falei, eu vi um blogueiro das Maldivas, e aí olha a minha fala pro meu marido, meu novo sonho de consumo é ir para as Maldivas. Meu Deus, por quê? Nunca foi. Mas que eu vi alguém. Então, de repente, você começa a abandonar tudo que é sonho seu, porque às vezes o meu sonho não é ir para Maldivas, né? Meu sonho, às vezes, não sei lá, ter um dia gostoso num parque, isso para mim já me realizaria, mas
Aí eu crio baseado, né, nos sonhos de outras pessoas, nas realizações de outras pessoas, um sonho novo para mim. E esqueço os meus. E eu acho que a gente faz muito isso na criação dos filhos, essa comparação. Já começa pelos marcos de desenvolvimento. Eu tenho uma amiga que a gente ficou assim, muito amiga por conta da gestação, porque nós tivemos, nos conhecemos durante a gestação, a gente chorando. Pode ir lá se precisar, viu? Não sei se meu marido vai assistir na live, se tiver, pode trazer ele aqui. É Bruno, né? Eu acho que eu vi ele por aí. Eu vou ter que falar em um minuto. Só um minuto. Adoro live quando tem bebezinho, assim. Esse cheirinho de bebê é gostoso, né, gente? Eu fico, assim, encantada. E é importante a gente estar falando sobre essa questão mesmo, até a Selma falou assim, né, que é a falsa sensação de presença, e é mesmo, né? A gente está esquecendo de ficar presente de verdade, estar linda, né? Abraçar, de estar junto. A gente está ficando muito só no virtual, né? Então é importante. A vida como ela é. Ai, gente, que delícia esse chorinho. Você sabe que eu sinto saudade disso? Adoro, gostoso demais. A vida como ela é desse jeito, gente. A gente tá, às vezes, assim, calma, tranquila, aí vem o nenenzinho fofo lá. É ainda pior. Ele tá todo cagado. Ele tá com 3 meses, né? Faz 3 meses. Essa fase é gostosa. Eu falo que eu sinto falta deles sem dente e carequinha. É gostoso. É uma fase gostosa. É diferente. Mas não lembro o que eu tava falando. Não, eu também não, porque eu fiquei tão feliz de ver ele aí no seu colo que eu fiquei mesmo lembrando dos meus meninos. Mas a gente tava falando da presença, a gente tava falando da... Como que a gente tende a comparar. Eu tenho uma amiga a gente ficou muito amiga por conta da gestação. É o mesmo tempo de gestação. E a gente, o tempo todo, tá? Olha, e aí, como é que tá? Que ele tá comendo muito a mão aí também. Oi, meu amor. Oi. Você quer participar da live? O sonho de a fome também e o cocô maior ainda. Vai dar certo, né, meu filho? Você vai colaborar? Mas aqui, se você quiser desligar, não tem problema não, tá bom? Fica à vontade, a gente faz depois outra. Eu vou dar o peito, que a hora que ele estiver tranquilinho, aí o pai troca. Porque ele com fome, não dá pra trocar, não. Enquanto ele tá amamentando, você tá falando esse negócio de comparação, e eu falava muito isso com as pessoas no início, porque até a Adri tá aqui, ela tá de prova. Eu lembro que lá na maternidade, na UTI neonatal, o que acontece? Os bebês prematuros, eles não mamam no peito, porque não tem a força ainda para, né, fazer a sucção. Então, a gente tem que fazer igual a vaca, né? Ordenhar na mão o leite, colocar naqueles potinhos de urina e entregar para ir pela seringa e tal. E aí, na própria sala, às vezes que a gente ficava ali esperando do café, às vezes vinham as mães, ai, quantos ml você tirou hoje? Ah, eu tirei 50, eu tirei 100. E tem aquelas que não tinha, e falava, ai, não tirei nada. Então, até nessa, eu lembro que eu falava com o Gedeon, gente, como que ali é um momento tão da gente estar vivendo tanta cooperação, tanta união, e ali tem esse tipo de comparação. Eu sou assim, eu sou bem sincera, né? Eu falava, eu não tirei nada não e tá ótimo. Às vezes eu tinha tirado, mas eu falava assim, para ver se o povo se tocava. Gente, ali não é lugar para isso, né? E tudo bem se você tirou, se você não tirou. Eu e essa minha amiga, a gente compartilha muito. Eu falo que minha maternidade ela é muito mais leve por conta disso. Porque, graças a Deus, nossos bebês são gêmeos. Então, tudo que acontece com um, acontece com o outro, assim. Às vezes, a minha noite foi péssima, eu mando mensagem pra ela e ela fala, ai, a minha também. Ou então, às vezes,
a minha noite, ela tem uma noite ruim, uma boa, e eu falo, olha, fica tranquila, porque a de ontem minha foi assim, a gente vai se ajudando. E o que eu percebo é, quando você tem uma pessoa que está ali para cooperar, para compartilhar, é muito mais. Agora, quando e não é por mal, né? E eu, graças a Deus, eu não tenho ninguém assim. A pandemia ajudou muito, né? Nesse aspecto. Passar pelo puerpério sozinho é um problema. Mas também tem aí as delícias, porque essa comparação ela acabou sendo pouca. Assim, eu não encontrei tanta gente para isso. Mas quando a gente fala de comparação, a gente começa a trazer isso para os nossos filhos e verbalizar isso, né? Enquanto bebês, não. Mas se a gente for pensar, minha mãe colocou ali, bacana, Ludiana, sem competição e 5 alianças. Eu e a Ludiana foi aliança pura, assim, a gente ficou irmãs de gestação, sabe? Uma ajudando a outra. Mas eu fico pensando lá na frente, assim, o cuidado que eu não tenho que ter com um priminho que às vezes vai estar indo melhor na escola, com um amiguinho que come brócolis. Não deve ter umas coisas assim? No tem o tempo todo, ainda mais na rede social. Mas eu acho que se você tá nesse caminho, eu falo por mim, a Adri também tá aí como prova disso. Eu tive esse privilégio também de continuar no autoconhecimento quando os meus filhos nasceram. E se você continuar por esse caminho, você não entra nessa onda. Então eu nunca entrei nessa onda, de verdade. Assim, eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Eu sei o que eu dou conta, eu sei o que está dentro de casa. Eu e meu marido, a gente é muito parceiro. Então, o que vale, eu sempre falei isso, gente, é a harmonia da casa. Então, se nesse momento que você está ali, você precisar de deixar a criança 2 horas com a televisão ligada, ok, você precisa daquele momento, deixa. Se seu filho come Nutella, porque naquele momento foi importante, deixa. É claro que a gente tem as coisas que a gente sabe, no fundo, o que é bom, o que não é. Mas, assim, ficar me comparando... Então, por exemplo, como os meus são prematuros, às vezes com 10 meses, chegava a gente lá em casa, nossa, os meninos não andam até hoje, o meu andou com 6 meses. Aí eu falava, ótimo, coloca no currículo, para eles terem lá no currículo que começou a andar com... Porque, assim, é desnecessário. Com o umbigo. Mas o umbigo não caiu ainda. Lá de casa todo mundo caiu com 1 semana e eu ficava, meu Deus. Mas nem o umbigo eu vou passar batido. Porque eu acho assim, você falou uma coisa que para mim foi, assim, tudo que você falou foi muito lindo, mas uma coisa que você falou que eu acho que é o mais importante é a gente lembrar que o que a gente tem que deixar sobressaindo é o amor, é o carinho. E quando a gente sobressai isso, essas coisas ficam, sabe, todo mundo, eu não uso fralda, eu não uso chupeta, eu não tô. Todo mundo na vida vai tirando essas coisas, entendeu? Vai andar, vai, né? A não ser que a pessoa tenha uma debilidade, claro. Então, assim, pra que essa pressa, sabe? Vou chegar aonde? Né? Eu acho que. Desculpa, Camila, acho que a internet tá toda hora te corta, achando que você terminou. Não, pode falar. O que eu ia falar é que é engraçado como que a maternidade, ela desconstrói, né? Porque eu sempre falei, por exemplo, meu filho vai dormir no berço. Meu filho não vai chupar chupeta. Quando fomos comprar as coisas, eu falei, pode comprar uma só, porque eu não vou pôr chupeta, não. Pois hoje meu filho dorme na cama comigo. Hoje, de todas as cores, né? O dia inteiro. E aí você começa a desconstruir coisas que você achou você faria completamente diferente em uma arrogância sua de achar que essa maternidade seria perfeita. Porque não existe, né? Não existe nada perfeito. Que dirá que dirá a maternidade. Porque a gente... Ei, bonitinho, gente. Alguém não conta desse bebezinho, não? Falou, oi, pessoal, essa é minha mãe. Que bochecha. Eu tenho, olha, você tem que ter ele distante de mim, porque eu já mordi muita bochecha, tá? Eu já deixei marca, eu acho bochecha gostoso demais.
Pois é, eu fico aqui me controlando, porque se eu pudesse eu morder ele inteiro, né, meu filho? Papai, se você estiver assistindo e quiser vir aqui trocar ele, vai ser ótimo. Viu? Fica a dica. Adoro os pais participativos. Não sei se ele tá ouvindo, mas enfim. É, então, eu acho que a gente tem que desconstruir. E eu comecei a desconstruir muito isso. E como isso me ajudou na, na hora de parar de julgar as pessoas. Porque, assim, nessa de comparar, a gente começa a julgar as pessoas. Uhum. Nossa, gente, não é por mal, não. Né? Se a gente falar bem, bem rasgado, a gente julga sem ver. A gente julga de pensar, às vezes. E eu falo, a maternidade está me ajudando tanto nisso, assim, que às vezes eu vou fazer uma crítica e eu falo, não, pera, eu tô passando por um dos momentos mais desafiadores da minha vida e eu tô fazendo tudo diferente do que eu me propus a fazer. Porque a hora que eu tô vivendo, eu percebo as dificuldades reais. Quando você tá de fora, quando você está grávida, você não consegue ver exatamente qual é a dificuldade que aquela mãe passa. Né? Assim, o mundo muda. Aqui, meu cabelo, gente. Eu não consigo lavar o cabelo. Eu já fui na farmácia com shampoo no cabelo. Nesse nível eu ainda não cheguei. Quando eu chegar, eu vou. Ó, com gêmeos, quem tem gêmeos, eu falo que, olha, quem tem gêmeos pode tudo, gente, sério. A gente faz umas Exatamente. coisas que a gente vai rir depois, mas na hora a gente nem vê o que a gente tá fazendo. Então fica tranquila, é. Esse aqui já vale por 3, né, meu filho? Mas Ele é muito gostosinho, é uma delícia. ele é mesmo. E é bom saber, meu marido não tá assistindo a live. Deve estar no Aí, ó, mundo. né? Aí, tá vendo? Nós já estamos entregando mais. Bruno, né? Ah, Bruno, hoje a gente vai ter uma DR aí. Vou mandar a Selma aí pra conversar com ele nas DR dela com firmeza. Aliás, adorei ter a participação da sua mãe aqui, Selma. Você deixou uma filha muito boa pro mundo, né? Porque tá tão novinha e tá vivendo já esse autoconhecimento junto com esse momento do puerpério, né? Dessa maternidade que tá vindo aí. Já é um privilégio enorme. Porque eu vou te falar, tá aí, ó, o Bruno deu sinal de vida. Tem que ficar seu filho pra trocar, que ele tá casado. Viu, Bruno? Tá aí a sua missão. Camila, mas olha, eu adorei o bate-papo de verdade. Eu acho muito legal você estar vivendo isso, continua nesse processo, porque é um benefício para o filho que você vai deixar no mundo, né? E para você. E com certeza para todas as pessoas que estiverem ao seu redor, porque vão ver como que é importante se cuidar da gente, né? Aliás, no início você estava falando isso, essa questão da importância de você estar bem, dessa questão dele te conhecer muito bem. E eu sempre falo aquela frase do avião, né? Primeiro a máscara de oxigênio na gente, depois o nosso filho, né? Isso é uma máxima que a gente tem que aprender e viver isso mesmo, né? Exatamente. É tão bacana porque eu comecei a ter que relembrar o que me fazia bem. Porque nos momentos de desespero, se eu não encontrasse o meu eixo de novo, falasse, ouvir uma música me acalma, ler um livro me relaxa. Por mais que às vezes a gente não tenha tempo de fazer, às vezes uma música que eu escutava no fone, assim, a música alta mesmo, só eu e a música, se eu não fizesse isso, eu não dava conta de continuar o meu dia com ele. Porque você tem que entender o que te faz bem, o que é encontrar seu eixo, seu equilíbrio, seu ponto de equilíbrio. Porque, né, filho, a maternidade, ela não é fácil, mas ela é tão gratificante. Se você consegue passar por ela com leveza, aí dá vontade de ter 2, 3. Bom, vamos por partes. Vamos focar nesse aqui, que já tá dando muito trabalho, né, meu amor? Olha, foi um prazer. Queria agradecer a Adri, que me indicou. A Adri é uma ponte na minha vida. Você falou da Lidiana, né? A Adri, ela é tudo junto e misturado, não só na questão da maternidade, mas ela é uma ponte na minha vida. Adri, um beijo, obrigada pela indicação. Um beijo para sua mãe, Selma. Que prazer poder
te ver aqui e realmente ter criado uma filha para o mundo de forma que vai expandir, né, a consciência de tantas mães, mulheres, tanta gente. Prazer, Camila, te conhecer, me achará, Camila de Souza. Ô, Camila, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Adriane. Adriane é uma pessoa que entrou na nossa vida também, assim, o carinho, ele é muito grande e de graça, né? Eu conversei com a Adriane uma vez, mas lá em casa fala tão bem da Adriane, com tanto carinho, que eu tenho ela como uma pessoa próxima de mim já, mesmo sem conviver, né? A Gabi, uma querida, enfim. E obrigada por ter feito esse convite, por ter me permitido falar um pouquinho, né, da minha história. E é muito gostoso encontrar pessoas, cruzar com pessoas que compartilham das nossas ideias, né, do nosso amor pela vida, porque eu falo que isso é amar viver. É verdade. E é amor da vida. E é muito bom. Estou muito feliz, vou começar o domingo de um jeito diferente. Gael, prazer te conhecer. Lindo, fofo, bom. Ai, gente, muito gostoso. Lindo. Ó, Deus abençoe muito vocês. Bruno cuida muito bem da família, tá? Camila é uma preciosidade, então cuida bem dela, principalmente nesse momento do puerpério. Tudo que ela precisar, você faça. Obrigada, Camila. Um beijo. Fica com Deus. E um bom domingo para vocês. Beijo para todo mundo aí que está me assistindo a gente.